Irmãos amados, fiquemos de pé para aclamarmos ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos envia para anunciar ao mundo o Evangelho da paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procureis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante dos homens e diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Um Fiesta vermelho que está com os faróis ligados. Vai descarregar a tua bateria. Irmãos, Deus tem um projeto. Quando Ele cria o ser humano, Ele introduz o ser humano dentro de um projeto. Nós não fomos criados pelo rompante de Deus. Ele tem um projeto. Nós chamamos esse projeto de mistério da salvação. Ao criar o ser humano e criar tudo que existe, Deus dá o início, dá o start desse grande mistério, desse projeto que Deus tem para a humanidade. E nesse projeto tudo tem seu tempo, seu modo, seu personagem. Ele não para. Ao iniciar o projeto, ele coloca início, ele coloca o meio e ele coloca a eternidade. Esse projeto, desenhado por Deus, e nenhum de nós consegue escapar. E Deus vai costurando todos os seres humanos e tudo que existe em cima desse projeto.
A seu tempo, ele intervém de maneira própria e única para aquele tempo, naquela situação. Repare no Antigo Testamento, já no início da criação, Deus determina como deve ser tudo o que há. No decorrer do tempo, ele transforma a criação em povos. Esses povos devem ser organizados de tal modo que possam sobreviver e dar as condições. Nós, seres humanos, temos algo muito mais especial que a nossa intelectualidade, o nosso racional, para participar nesse mistério. Mas com esse algo especial também vêm as responsabilidades que esse algo especial nos traz. E assim vai desenhando tudo o que existe. Jesus Cristo é um meio da história. A sua encarnação, ele divide entre antes e depois do desconhecido. Até Cristo, Deus era um mistério. Depois de Cristo, Deus é um mistério revelado. E continua a se revelar, a se dar a conhecer. Mas dentro desse mistério todo, dessa linha do tempo que nós podemos traçar com nossa racionalidade, uma coisa permanece desde a criação. Passa por toda a estrutura do que é criado, passa pelo tempo e pelos personagens que o tempo nos dá, mas permanece. Depois de Cristo, essa instituição continua. Ela continua, pode tomar formas, nós podemos ter um pouco mais de dificuldade para identificar, mas ela continua. Que instituição é essa? A família. Repare que a família já é desenhada desde o início da criação. Quando nós vamos relatar de maneira literária a criação, ela se dá onde? No início de uma família. Pode ser que não tenha sido o melhor início que nós poderíamos ter. Poderia ter sido eternamente céu, se não fosse as vaidades do pecado que rompe com isso. Mas onde é que nasceu o pecado? Na família. O pecado se inicia lá na família. A desestruturação desse núcleo. Mas mesmo assim continua. Continua, o núcleo familiar permanece, se você olhar. Toda a estrutura da humanidade, nós estamos sempre nos reunindo em círculos familiares. A família se reúne nesses círculos porque é ali que se gera nova vida. A grosso modo, a família é o sustentáculo da procriação. Se você tira a família, se você tira a produção que a família faz, a humanidade se torna estéril. Até os animais. Quando você esteriliza os animais, e você faz isso em longa escala, qual é o destino? A extinção. É assim que funciona. Um exemplo disso, em um nível menor, é o mosquito da dengue, né? Então, fazendo o mosquito da dengue estéril, ele não vai poder se reproduzir e pronto, vai acabar. Isso é uma estratégia para vencer o mosquito. Mas existe estratégia também para destruir esse projeto de Deus. Porque se a primeira família nos for introduzido o pecado, a leitura de hoje, por isso eu iniciei naquele tempo, porque foi num tempo determinado, de uma maneira determinada, de um modo determinado, com personagens determinados, que a graça volta à humanidade. Na família, está vendo? Os dois grandes momentos da intervenção de Deus se realiza onde? Na família. Nossos primeiros pais tinham tudo à disposição. Estavam no equilíbrio da sabedoria de Deus. Resolveram, por si só, desobedecer. A família de Nazaré, ela introduz na graça
e nos traz a graça que a humanidade necessita para a sua redenção. Se aqui imperou a desobediência, na família de Nazaré imperou o quê? A obediência. Nós acabamos de ler, né? Depois dessa traquinagem de Jesus aqui, o que aconteceu? Ele saiu e foi obediente. Se ali a desobediência traz o pecado, na obediência de Jesus a seus pais, nasce aqui para a humanidade a graça. Traquinagem, sim. Tu já imaginou você sair para a festa? Vai lá para o Ceará, né, Dei? Vai lá para o Ceará. Aí chega lá, o Vitor desaparece. E aí? Passa 3 dias vocês dois atrás desse menino. O que vocês fariam, hein? O que você faria, Léo? O Mateus desapareceu. A minha mãe já sabia o que fazia, uma chinelada bem dada. Onde é que tu estava, seu cabeçudo? Eu estou 3 dias te procurando. Tu já imaginou procurar uma criança 3 dias? 3 dias. E o bonito está lá, sentado lá no templo, lá, perguntando, né? Nossa Senhora foi muito boazinha, né? Se é minha mãe, é o beliscão 360. Onde é que tu estava? Que tu desapareceu, eu estava lhe procurando, menina. Está vendo que a gente está angustiado aqui, lhe procurando 3 dias. Eu vi outro dia uma mulher perder uma criança no shopping, demorou 20 minutos. Eu achei que aquela mulher ia infartar. E correu dela assim, acho que me entrou numa brinquedo daquele lá, quase que a mulher infarta. Enquanto ele não apareceu com a cabecinha fora da piscina de bolinha, a mulher não sossegou. Foram 20 minutos, agora 3 dias. E aqui está a mística da Sagrada Família, está a mística da missa de hoje. Por quê? Naquele momento ali, o que os pais sentiram? Eles estavam angustiados. Na angústia, nasce o rompante da gente. Né? A gente age, quando a gente está nervoso e angustiado, a gente reage automaticamente. Mas Maria e José, quando encontram o menino, angustiados, primeiro deram uma bronca nele. Onde é que você estava? Eu e teu pai estavam te procurando há 3 dias. Eu queria ter o poder de voltar no tempo para ver a cara desse guri de 12 anos, olhar para a mãe dele e dizer assim, por que você estava me procurando? Você não sabe que eu estava na casa do meu pai? Essa frase deve ter dado algo na Virgem Maria que derreteu aquilo tudo, aquela angústia toda. Houve uma consolação na mulher. E no pai, por consequência, né? Ao olhar para o menino Deus, angustiados, a palavra, porque Jesus é o verbo, consola. E aí acalma aquele coração. A gente entrar na mística dos 3 dias, nós vamos entrar que esses 3 dias vão ser lembrados depois na morte de Cristo. Lembra que as mulheres foram procurá-los, angustiadas e com dor, e encontraram quem? O ressuscitado. Maria, aquela mulher, mãe de família, se consola ao olhar daquele menino que deve ter enchido o seu coração. Deve ter transbordado de alegria no coração. Encontrei meu filho. Isso é que importa. E na sequência, provando o poder e a autoridade da família, Jesus volta com eles para Nazaré, volta e lhes era obediente. Ou seja, olha a mística desse diálogo aqui. Deus, na primeira família, a desobediência nasce de quem? Da criação. A criação é desobediente. Nesse fato, Deus encarnado, que nós celebramos ontem, Deus encarnado, Deus que se veste da fragilidade humana,
é obediente à sua criação. Não te parece um paradoxo, uma contradição, você vê que Deus, que criou tudo, se torna obediente à criatura? Isso é a mística da Sagrada Família. É a grande mística que traz para nossas casas, para as nossas famílias. É ali, na casa da gente, em que a mística da Sagrada Família se instala de modo definitivo. Na relação do pai, da mãe e dos filhos, não representa. Ela traz essa realidade da Sagrada Família para a sua casa. Porque é ali que a graça vai acontecer. Ali a graça vai acontecer. Ah, padre, mas eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai. Você vai ser o núcleo da sua família. Você vai ter que trazer para a sua família essa mística. Sabe como? Você sabe como fazer isso? Não? Eu também não. Mas eu acredito que a graça de Deus vai nos iluminar para a gente entender isso. Confia em Deus. Padre, meu filho é assim assado, meu marido é assim assado, minha esposa é assim, desse jeito. Confia em Deus. Suporta as demoras de Deus. Nada está perdido para aquele que, com o olhar de Maria, olha para Deus e deixa-se se envolver por aquele olhar. Olhe para a sua casa com o olhar de pai e de mãe que teve naquele momento no templo. Olhe para aquela casa com um olhar de filho que olha para os pais e os ama profundamente. Essa é a mística que nós celebramos hoje. Por esta palavra, esse dia tão lindo que é o dia da Sagrada Família. É uma vez por ano que a gente celebra isso. Um dia tão místico e tão sagrado, por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.